Pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater e ao trabalho que eu venho fazendo essa semana, para aqueles que não estão acompanhando o canal, eu tive um relato de um dos meus amigos e inscritos do canal, o Antônio, pai do Israel, o autista Israel, e eu passei no vídeo anterior o relato sobre a intervenção no autismo, e hoje, para complementar esse relato, eu venho trazer um curso sobre intervenção no autismo, né? Então, logicamente que eu vou deixar esse curso gratuito para vocês. Esse curso ele vai ser um oferecimento do canal Frater. Não vou deixar ele retido no canal. Eu só peço a gentileza de vocês compartilharem com o maior número de pessoas esse curso via WhatsApp ou via redes sociais para que o maior número de famílias com caso de autismo no lar possam tomar conhecimento de algumas técnicas de intervenção. Logicamente que eu não vou esgotar o tema e também eu vou me valer de alguns profissionais e alguns cientistas, algumas pessoas que já falavam sobre o comportamento, logicamente, mas também não vou esgotar o tema sobre os mesmos, até porque aqui na live a gente tem no máximo aqui, né, um horário assim que é razoável para as pessoas que estão acostumadas a ver lives, entre 1 hora, no máximo que eu já vi assim lives daquelas que acabam ficando maçantes, 2 horas, né? Então não dá para a gente esgotar o tema, logicamente, mas tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, sem mais delongas, bora lá. Tirando aqui a imagem de Tenerife, em primeiro lugar. Deixa eu tirar aqui essa imagem e a gente já vai entrar com uma das imagens aqui que eu separei para vocês. Eu queria entrar primeiro com a imagem. Essa imagem aqui, primeiramente, né? Que é a imagem dos dois profissionais que eu falei para vocês, né? Que falam sobre behaviorismo, ou seja, falam sobre a análise do comportamento, tá? Para a gente fazer uma intervenção, obviamente que a gente precisa fazer uma análise comportamental, porque se a gente fizer uma intervenção, né? Uma intervenção sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo prévio de técnica, a gente acaba percebendo que a gente vai estar dado ou fadado a algum tipo de fracasso, né, em algum momento. Então, para evitar essa questão, né, obviamente que se não se tratasse de uma síndrome, a gente não se importaria muito, né? Mas como se trata de uma síndrome e como se trata do autismo, né? A gente não pode ficar fadado ao fracasso na intervenção. A gente precisa fazer uma intervenção bem feita, né? E bem realizada. Então, como eu disse no vídeo anterior, a gente precisa da participação de todos, né? Que o autismo ele é uma responsabilidade de todos e que todos tenham essas técnicas de intervenção, todos tenham pelo menos o mínimo de conhecimento das técnicas de intervenção. Então, como eu disse para vocês, o Antônio ele mencionou aqui no canal, né? Ele relatou aqui no canal para gente uma intervenção que aconteceu com seu filho autista Israel, e ele ficou muito sentido e muito comovido com aquele tipo de intervenção, porque
notoriamente não foi um tipo de intervenção adequada, né? Então eu consolei o nosso amigo Antônio, consolei sua família, né, pelas mensagens e falei para ele que eu iria fazer um curso então de intervenção para que as pessoas cada vez mais elas saibam como intervir e como lidar com o autista quando ele está no seu momento de crise, né? No seu momento ali de crise, então não é de qualquer forma que a gente vai lidar, até mesmo para a gente não machucar o autista e também a gente não ocasionar um constrangimento, né? A toda a família, a toda a comunidade e também a gente estar cada vez mais preparado, né? Bom, aí eu comentei no vídeo anterior, peço para vocês assistirem, tá? O vídeo anterior sobre o behaviorismo, análise comportamental, intervenção. E esse curso ele cita esses dois grandes nomes, Frederick Skinner e John Watson, porque eles possuem vertentes diferentes, né, sobre a análise. O behaviorismo radical, né, a análise comportamental mais radicalizada, e o behaviorismo mais metodológico, né? Bom, os dois existem na natureza, né? Por quê? Porque tudo aquilo que é metodológico é organizacional, é organizado, né? E tudo aquilo que é mais radical, mais dado ao radical, a gente entende que é dado ao acaso, é feito de qualquer maneira, não possui técnicas metodológicas e a gente não sabe no que vai dar. Mas nem por isso a gente não efetua a análise, né? Eu digo que a parte do momento da análise dos pais e da comunidade é o momento em que eles analisam ao conteúdo radical, ao comportamento que está acontecendo radicalizado e também o comportamento que já foi levado para o âmbito metódico, né? Então, os pais vão fazer análise, né, da educação dentro do lar, por exemplo, né? Aquilo que ele já ensinou para o filho, já repassou de benevolência e de ensinamentos importantes, éticos, morais para a criança, e também vai continuar analisando aos futuros comportamentos radicais, que é o primeiro contato que a criança provavelmente vai ter com algum tipo de comportamento, quando ela nunca ouviu falar sobre aquilo e quando também ela já ouviu falar, mas aquilo caiu de certa forma numa mesmice ali, caiu na graça dela, porque de repente algum pai, alguma mãe não se atentou e não fez a correção no tempo, né? Então a criança até ela perder aquele costume demora um pouco. E depois eu vou dar uma pincelada sobre essa questão porque é muito interessante também e é uma questão que acontece muito na educação, não necessariamente do autista, mas de todas as crianças, aonde aparentemente parece que os pais, quando eles inserem o cunho metodológico, né, e a análise comportamental metodológica e vai fazendo um trabalho metodológico com a criança, dá a entender que a criança fica radicalizada em casa, ou seja, perto dos pais ela se sente mais arbitrária, mais livre, com mais liberdade. E quando ela chega na casa de outras pessoas, né, que tudo está mais organizado, porque a pessoa já estava prevendo uma receptividade, a criança parece que tende a ser levada pelo aspecto metodológico. Então, dá a entender para muitos pais que o seu método, a sua aplicação metodológica dentro do lar não está funcionando. Porém, isso é uma mera percepção, né? E uma mera suspeita, né? Mas toda a técnica aplicada da análise comportamental metodológica dentro do lar, ela funciona e mesmo que a criança ela não aplique, né, no momento ou não aplique
assim na primeira semana, ou não aplique a tempo dos pais analisarem e perceberem essa aprendizagem, você pode ter certeza que essa criança vai aplicar em algum momento, seja na escola, seja na casa de outra pessoa. E quando você vê ela na casa de outra pessoa aplicando a metodologia, não é porque a pessoa tem um aspecto organizacional, que é o que eu conversei muito aqui com a minha esposa, que quando o Heitor ele vai na casa da babá, ele fica mais educadinho, né? Segundo a concepção dela, então ela tem às vezes para ela que as técnicas aplicadas de ensino e de educação por ela não estão sendo efetivas. E esse curso vai servir para ela, né? Para consolá-la, porque não significa isso, significa que ele guardou as técnicas e aplicou na casa da outra pessoa, tá? Porque ele percebeu a receptividade e aquilo foi como um botão, né? Um acionamento de um botão que você colocou nele e quando ele chega em outro ambiente, né? Ele vai perceber o aspecto organizacional e vai lembrar tudo aquilo que você ensinou para ele. Então você pode ter certeza que a educação demonstrada por ele fora de casa, ele aprendeu com você, mamãe. Então não fique preocupada, né, de não ter aplicado nenhum tipo de ensinamento ou não ter ensinado, tá bom? Ah, vamos lá. Esse grande nome, Frederick Skinner, então, falou sobre a análise comportamental do cunho radical e o John Watson falava mais da análise comportamental metodológica. Como eu trato aqui no canal sobre os conceitos primordiais, essenciais, eu parto para um cunho mais teológico, filosófico ou metafísico. Então, assim, não estranhe se eu puxar um pouco o assunto para essa questão, porque eu tenho aqui um compromisso comigo de tentar explicar o autismo segundo esses pontos de vista, tá? Então, eu sempre parto do pressuposto de que, independentemente da gente saber se tem o autismo ou não, independentemente da gente saber se ele se comporta de um jeito ou não, ele, ele está ali vivo e interagindo com a natureza. A isso nós damos o nome de correlação ou relacionamento com a natureza primordial, né? É o primórdio que eu tanto falo no canal. Então, o autista, independentemente dele coletar as informações ou captar coisas da sociedade, se ele rejeita, se ele não rejeita, ele está realizando o convívio primordial, tá? E esse convívio primordial é o que sustenta todo o seu metabolismo, é o que sustenta a saúde do seu intelecto, porque o intelecto ele precisa ser exercitado e ele vai ser exercitado porque o autista o exercita. Então ele exercita logicamente com seu modus operandi, né, dentro do espectro, né? Tá? Então, tendo em vista, né, tendo dito isso, sabendo que existe esse primórdio, né, a gente sabe que o behaviorismo de Frederick Skinner ele vai puxar um pouco esse aspecto primordial, porque é no aspecto primordial que se encontram as correlações mais radicais, ou seja, que se encontra, né, os comportamentos que são aqueles comportamentos que são moldados e são construídos, né, sem uma metodologia específica. Lembra que eu falei para vocês que uma árvore tomba na natureza e essa árvore ela serve de ponte para atravessar um rio. É radical? É, mas a gente usou o conhecimento radical para construir uma ponte mais aprimorada e essa ponte ela é metodológica. Então, a Frederick Skinner ele está preocupado em observar a inteligência que existia na natureza ou que existe já na natureza, inteligência essa que independentemente, né, da gente
trilhar o caminho metodológico, surfar pelo caminho metodológico, ela existe na natureza e é disso que é importante a gente entender. Se ela existe na natureza, no seu modus radical, então significa que, independentemente da aplicação de análise metodológica, o autista ele terá um comportamento, né, inteligível. Por quê? Porque a análise comportamental, o behaviorismo radical, ele se dá pela interação da inteligência essencial e primordial. Então essa inteligência essencial e primordial ela está na natureza, né? Então se ela está na natureza e ela acontece na natureza de forma inteligente e o autista ele está em conformidade com o primórdio, essas primeiras influências inteligentes, então no mínimo ele terá uma inteligibilidade, né, dentro do aspecto behaviorista radical, tá? Então por isso é extremamente importante nós entendermos que existe uma análise comportamental behaviorista, né, radical, e uma análise comportamental behaviorista metodológica. Por isso que eu sempre digo para vocês que entender que existe uma metodologia social já, aonde a criança muitas vezes ela olha toda aquela metodologia, um videogame que é todo metodológico, ele é a forma e a forma, ele é de um jeito e ele produz certos efeitos, emoções, encantamentos e ele vai cativando, né, assim como os celulares ou tecnologias, né, dessa nova era. Então a criança ela vai se desenvolvendo, né, de modo a fechar esse contrato metodológico, porque o contrato metodológico ele está muito firmado, né, com a construção do social. Então a construção do social sabe, as pessoas elas sabem que para cativar, né, o maior número de clientes, lembra que eu disse para vocês no comentário do Luiz Felipe Pondé que o mercado está de olho no autista, mas o mercado está de olho no autista independentemente dele estar focado ou não, porque o público autista não é o maior número, então focar no autismo não vai tirar alguém, né, do investimento da sua empresa ruim ou da situação ruim da sua empresa, né, não vai ajudar uma pessoa a ganhar mais ou ganhar menos, porque o público autista, em relação ao público maior mercadológico, ele é um público, de certa forma, menor, e bem menor, né? Então, o fato do mercado ele estar preocupado com a análise comportamental geral, né? E atrelar todas essas propagandas na análise comportamental metodológica, né? Isso acaba englobando o autista. Então, quando o Luiz Felipe Pondé estava falando, né, sobre a moda hyper, ele estava falando exatamente disso. Ele estava falando exatamente, né, desse englobamento, né, e de arrastar, de certa forma, o mercado arrastar os autistas, né, e trazer os autistas longe do âmbito da educação dos seus pais, né, mas trazendo eles para uma moda de consumo, uma moda de game, que agora eu acabei de citar, né, uma moda mais de operandi mais moderna, né? E essa moda operandi moderna, quando você menos perceber, você já está dentro dela. Você fecha o contrato. Só que a questão a gente não precisa se preocupar com o autista que não fecha o contrato, porque ele não vai fechar o contrato, então ele não vai ser levado por essa onda aí de mercado, logicamente, né? Então o que eu sempre pontuo aqui no canal é que o autista, de acordo com a sua moderação mais elevada, quanto mais elevada for a moderação, obviamente que ele vai ser mais criterioso, né? Ele vai ter uns critérios mais específicos, né? Então esses critérios mais específicos não significa
inteligibilidade amena, né? Ou inteligibilidade menor. Muito pelo contrário, né? Se a gente entender que o primórdio é a inteligência primária, a gente vai entender que quanto mais moderado é o autista, ou seja, aliás, quanto mais elevada a sua moderação, né? Ah, obviamente, por esse aspecto do primórdio, ele vai estar em contato maior com o primórdio, então ele vai ser muito mais inteligente. Há quem diga que não, que isso é romantização, mas nós estamos falando aqui de lógica, tá? Se nós estamos falando aqui que um ser que está em contato com o primórdio, quanto mais contato com o primórdio, mais inteligibilidade, então obviamente que o autista de moderação mais elevada, ele vai se recluir mais, né? E ele é mais elevado por quê? Porque exatamente ele não manifesta a interatividade social como a maioria espera, tá? Então ele vai ficar em maior conformidade, obviamente, com o primórdio, tá bom? Bom, então aí a gente vê o John Watson já estabelecendo. Obviamente, quando a gente só bate o olho assim, a gente já percebe. John Watson moderno, Friedrich Skinner ultrapassado. Não tem pessoas que gostam de dividir, né? Fazer aquela divisão, falar esse era ultrapassado, aquilo já estava ultrapassado. Só que o que eu posso dizer para vocês é que a importância dos dois, se não igual a do Skinner, ainda é maior. Por quê? Porque o Skinner ele vai deixar claro para gente que independentemente do sucesso, independentemente da gente conseguir suceder ou não na sociedade, a inteligência, o radical, a análise comportamental e a produção desse comportamento radicalizado, ele não vai deixar de existir. Ou seja, quando a gente diz ou quando a gente observa que em vários pergaminhos antigos, manuscritos antigos ou escrituras sagradas, né, que Deus, né, não deixa o ser humano, eles estão querendo dizer, na verdade, isso, que o primórdio conhecido pelo homem, detectado pelo homem, ele não deixa de existir para executar a sua função só porque o homem perdeu a batalha para a metodologia ou só porque o homem perdeu a batalha para o avanço da tecnologia, tá? Então, independentemente da gente suceder ou não para a tecnologia, de dar certo ou não, de repente a gente vai tentar fazer uma viagem aí, dentre as viagens futuras para Marte, e tudo dá errado, e de repente dá uma explosão nuclear e a gente perde, acaba dando um atraso aí de tecnologia e um atraso para a humanidade. Tudo pode acontecer. Mas o fato é, Friedrich Skinner está aqui para mencionar que, independentemente da gente vencer, suceder ou não no mundo metodológico, no mundo mais tecnológico, o behaviorismo radical estará aí. E ele já estava aí antes de nós existirmos. Então, um antecede e o outro, né, vem a posteriori, né? Então ele vem coletando todo aquele radicalismo e procurando colocar ordem para a gente poder tolher aí, para a gente poder entender aí como que funciona uma vela para depois criar uma lâmpada, para a gente entender um carro, né, a vapor, para depois a gente entender aí que a gente pode construir um carro elétrico, um carro mais moderno, a gente entender assim uma fábrica antiga, uma fábrica moderna, e tudo para melhorar a qualidade de vida, né, e a interatividade dos seres vivos. Então, o conhecimento, né, ele primordial, ele vai fazer sombra e vai ajudar-nos, né, pela análise, ele vai ajudar-nos a aprimorar o nosso conteúdo radical, nosso conteúdo que está construído dentro do radicalismo, ok? Então já dizia São Tomás de Aquino, né, o uso comum
manda que se chamem sábios aqueles que ordenam as coisas, né? Bonito. Bom, pessoal, vamos então para outra imagem que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Existe uma equação do comportamento que determina uma função, né? Que é a função dos seres vivos, né? Então a gente tem, que agora eu acabei de citar para vocês sobre uma coisa que antecede, né? Tudo aquilo que antecede a gente sabe que veio a princípio, né, do pensamento de Skinner, né? Para depois a gente compreender que é necessário anteceder, por isso que eu sempre falei e falo aqui no canal e repito que a gente nunca pode passar por cima dos cientistas, mesmo que esses cientistas eles falaram coisas que provaram o contrário depois. Por quê? Porque eles foram essenciais para você entender que aquilo era errado, né? Então isso já foi falado inclusive em cinema, né? Que eu eu não errei 1000 vezes, eu descobri 1000 vezes como eu não tenho que fazer uma coisa para eu descobrir como tenho que fazer essa coisa, mais ou menos assim, né? Então, a participação do cientista, tanto o cientista que ele é vencido na tese, né, quanto o cientista que argumenta e vence pela tese, ambos são importantes porque teve a sua participação, mesmo ele sendo refutado, tá? A refutação ela é importante também. Bom, vamos lá. A equação então do comportamento ela precisa de A, B e C, né? Um antecedente, o comportamento em si, que é o fato em si, e a consequência. Então, quando nós temos o antecedente, até tem as empresas que pedem para a gente, né, o antecedente criminal. Por quê? Porque se alguma pessoa sabe que esse antecedente criminal aconteceu, a chance de acontecer de novo, né, de ter o comportamento parecido e acontecer de novo, ter uma consequência parecida, é grande se a empresa não fizer análise documental e saber aonde que está nessa questão. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Às vezes o autista ele fica histérico, ele fica com uma crise porque ele não gosta que pega uma bolinha dele. Então, se a gente já sabe que toda vez que pega uma bolinha dele ele fica estressado, a gente já tem um antecedente. A gente sabe que o antecedente foi: o menino pegou a bolinha dele, ele não gostou, foi lá e bateu no menino, digamos. Mas ele não bateu porque ele é agressivo, ele bateu porque ele entrou em crise, ficou aflito porque não estava com a bolinha, chacoalhou as suas mãos, acabou batendo no menino, tá? Fato é, existe um antecedente, tem um comportamento específico e tem uma consequência. Essa análise, ela tem que ficar bem clara, tanto para o pai, para a mãe, mas maiormente para aqueles que não são pais do autista. Porque aqueles que não são pais do autista, ele tem a responsabilidade, porque como eu disse aqui no vídeo anterior, o autismo ele é uma responsabilidade de todos, tá? Não é só do pai e da mãe. Ele é uma responsabilidade de todos. Então, é importantíssimo que não só os pais, mas também aquelas pessoas que não são pais do autista, elas saibam que existem comportamentos antecedentes e que, se você não sabe nenhum comportamento antecedente do autista, você precisa utilizar o seu intelecto analisante, sintetizante, para você colher esses antecedentes e para você saber se comportar de maneira mais ética diante do autista. Se isso não acontecer, se você não tiver isso em mente, se você não souber dessas coisas, quando o autista, ele, por um motivo de crise, ele bater no seu filho, digamos, você vai achar que você tem que bater no autista, digamos, né? Ou você vai falar para o filho, ó, bateu em você, bate também, digamos, né? E no universo autista não é assim que funciona. Eu sei que muitos pais
tem esse costume, né, de falar, olha, bateu em você no colégio, vai lá e bate também, não seja bobo, não seja... Mas o autista, né, além de não ser esse tipo de educação que deve ser dado para os não autistas, o autista, ainda mais, ele é uma criança super ultra ingênua, né? Então, assim, se você fala para uma criança bater num autista, né? O autista ele não vai, às vezes, nem conseguir falar para o pai dele que o que está acontecendo. Então é uma falta de responsabilidade muito grande de um pai, por exemplo, né? Um pai de família, dar uma orientação dessa, né, para uma criança em relação ao autismo, ou de repente intervir numa questão do autismo, né, tirando o autista bruscamente de um momento em que ele estava em crise e que parecia que ele ia bater no seu filho, digamos, né? Então ele vai lá e age de maneira brusca, sem analisar nada, sem perceber nada e sem fazer, né, questionamento de nada, né? De repente ele não sabe realmente porque ele acabou de conhecer o autista, mas ele pode conversar dentro de uma conversa com os pais, né? Ou com o pai legítimo do autista, ou o ente querido que cuida do autista, né? Ele pode muito bem colher esses antecedentes, né? Eu, por exemplo, uma vez eu disse para uma colega aqui no condomínio, né? Quando soltaram uma bolinha para brincar com o Raoni, que eu falei assim, ele não pega, né? Ele não pega a bolinha. Ou seja, eu estava dizendo um antecedente dele, né? Se você jogar a bolinha para ele, ele não pega, né? Ele não interage. E ela me entendeu mal, então ela fez uma careta, né? E disse assim, diferente ele. Foi uma coisa muito assim intragável para mim no momento, né? Porque hoje eu dou risada, assim, eu tento levar numa boa, porque é uma falta de conhecimento atrás da outra que a gente, só os pais de autistas que sabem, né? Que a gente acaba percebendo. Mas, assim, eu mencionei como que era o comportamento do meu filho. Ele não pega a bolinha. Se você induzir ou orientar seu filho para brincar de bola com ele e a bola ela cair, por exemplo, longe porque o seu filho chutou na direção do autista e o autista não pegou, o seu filho vai ter que pegar ela, porque o autista ele, pelo menos o Raoni que não pegava, né? Então, além de ele não brincar, ele não ter essa interatividade, ele também não pegava a bolinha, né? Então é muito interessante analisar, porque enquanto eu estava tentando aproximar aquela mãe, né, da esfera ali do autismo, ela mesma se distanciou, né? Então isso acontece muito no autismo, né? As pessoas elas não sabem que elas são responsáveis pelo autismo. Elas não sabem que elas têm uma responsabilidade, tá? A ser cumprida é, em determinação de lei, com força de lei, né? E esse curso ele vai ajudar muitas famílias, né, a entender isso, que existem antecedentes, comportamentos e consequências que a mãe e o pai do autista sabem de sobra e que ela pode trocar essas informações com você para quando você tiver, né, em um momento operante ali com o autista, né, um momento mais radicalizado, onde você não tem tanta metodologia, não tem tanta técnica para entender, mas você tem um antecedente. Então você sabe, já pelo que te falaram, né, são informações, né, informações dos pais, né, e não qualquer pessoa, mas informações assim verdadeiras, né? Já te falaram os pais do autista que ele não gosta que mexa no quebra-cabeça dele, ele não gosta que tira o objeto de conforto dele, ele não gosta que
tira o carrinho dele, ele gosta de comer feijão sem misturar com arroz, então não vai adiantar você misturar. Ah, ele se sente mal se ele vê sentir o cheiro de lasanha, ele vomita. Ah, tem tanta coisa, gente. Se você for falando, né? Tem muita coisa, né? E se ele descer da cadeira, ele vai descer sempre derrubando o prato. Então se você colocar e perceber que ele quer sair, segura o prato da mesa, porque ele sempre derruba. Então a mãe ela vai falar a característica antecedente para você. Então ela vai prever você, ela vai prevenir para que você possa, a partir de então, construir, né, outros tipos de técnicas e sair desse behaviorismo radical e construir um behaviorismo metodológico. Qual que é o método que eu faço, por exemplo, né, com o Raonic, sabendo que ele não levanta à noite para fazer xixi e eu não posso deixar ele fazer xixi na cama. A técnica que a mãe dele me passou é colocar duas fraldas quando vai dormir. Por quê? Porque uma fralda só não segura o pipi quando ele é duas vezes seguidas, digamos. Né? Então ela coloca duas e ela orientou: olha, se de repente você tiver com sono mais pesado, você põe duas fraldas porque você evita do autista fazer xixi na cama. Então, construir isso, a gente sabia do antecedente, né? O antecedente qual que era? O autista fez o xixi na cama. Então a gente construiu, né? Ela construiu uma metodologia, ela inclusive adaptou, conversou com fábricas de fralda e adaptou isso, né? Que a fralda tinha que ter uma adaptação, ela e algumas pessoas da associação. Achei muito bonito também essa ação. Acho bonita essa preocupação. Então tem uma fralda toda adaptada que é mais confortável para o autista, né? E também a, ela percebeu que dá para colocar duas, né? E que não vaza de jeito nenhum, então ela não vai ter problema com xixi no colchão. Muito interessante, né? Muito interessante, porque houve aí o conceito primário de Skinner e houve também o conceito secundário, a posteriori, né? De Watson, né? Bom, deixa eu ver aqui se é o Watson mesmo, se é o John Watson. É isso mesmo. Bom, então vamos mudar aqui, pessoal, para a próxima imagem, para a gente não deixar o vídeo também tão longo, como eu tinha falado para vocês. Então aqui, ó, tem um esqueminha do behaviorismo, que é a análise do comportamento, né? Aqui esse verdinho. À esquerda nós temos o John Watson e à direita Frederick Skinner, né? Então o behaviorismo, que é a análise do comportamento, né? Ele tem uma subdivisão que ele se divide no radical, né? E se divide no metodológico. Só que no esquema, você pode perceber que a pessoa que fez esse esquema aqui, né? Esse esquema aqui foi um esquema coletado do YouTube. A pessoa que fez esse esquema, ela provavelmente não pensou, né? Muito assim em todo esse quesito primordial que eu passei para vocês, né? Então quando ela coloca aqui que se divide em dois, dá a entender, né, que é atemporal aqui, né? Que ele existe o radical e o metodológico, que tem um radical e metodológico no mesmo momento conjuntamente, né? Então, o behaviorismo ele deriva, né, logicamente, de o radical, né? Ele vai derivar para o metodológico, né? E logicamente, né, que o metodológico ele propõe um comportamento respondente. Esse comportamento respondente é aquele comportamento que você faz o teste, né? Você faz um teste, você faz assim, olha, eu vou me comportar dessa forma, então vou aplicar um método, né? Uma metodologia e vou ver que parece que
a, a criança vai responder daquela, né? E esse é um comportamento respondente. Ou seja, você começa a perceber, por exemplo, assim, todas as vezes que uma pessoa ela vai almoçar, tem uma fábrica que toca uma sirene, uma campainha, um alarme, que é a hora também do intervalo dos operários, né? Então a pessoa acostuma tanto que na hora que ela vai almoçar tem aquele alarme, né? Ah, que quando toca o alarme, de repente ela saliva, né? Porque ela fica. Por quê? Porque todas as vezes que ela vai almoçar, ela vai para matar a fome dela ou matar a vontade de comer alguma coisa e toca-se um alarme, né? Então, de repente, toda vez que toca o alarme, ela saliva. Se tocar o alarme num horário que não seja horário de almoço, né, ela pode se lembrar e pode salivar. Então, você condiciona dentro de uma metodologia, né? De certa forma, é um método forçoso aplicado, né? É método consequencial, tá? Então ele é respondente, né? Todas as vezes que você fizer uma coisa, aliás, é assim que é feito o adestramento, né? A radical. O radical ele propõe o comportamento operante, né? Que é aquele comportamento. O modus operandi nosso é a maneira que a gente age espontaneamente, né? Que a gente iria agir para como responsividade a qualquer tipo de reação, ação e reação do meio. Então nós temos o comportamento operante, o modus operandi nosso, né? E o Skinner ele propõe isso, por quê? Porque dentro do conceito de análise comportamental, eu vou voltar aqui para outra imagem, olha aqui no ABC, eu vou ter uma consequência imprevista, né? Esse C aqui é uma consequência imprevista. Todas as vezes que a minha metodologia, que deveria estar no A, né? Antecedente, ou aplicada no B, ela não foi muito bem aplicada, né? Ela não foi analisada no A, né? Ela não antecedeu e ela também não foi aplicada corretamente no B. Então, todas as vezes que eu tiver essa aplicação mal sucedida, né? Que isso pode acontecer, às vezes você treinou um soldado, aí chega na hora da batalha ele erra o treinamento que foi dado para ele. Acontece. Por quê? Porque fora o treinamento existem outras circunstâncias, né? Então, no comportamento humano é assim que funciona, né? Então, isso serve para quê? Para que os pais, né, que não são pais do autista, mas são pais que precisam efetuar análise, eles têm responsabilidade com o autismo também, né? São pais de outras crianças. Ele precisa ter noção, né, de que mesmo analisando, ele pode ser surpreendido com o autismo e quando isso acontece, né, nessas surpresas que não foram reveladas, como por exemplo, uma dormência que não foi quebrada ou que foi quebrada, né? Então, na dormência que foi quebrada, o autista ele vai disparar uma corrida até a geladeira e pegar um sorvete. Por quê? Porque quebrou-se a dormência do sorvete, então ele não tem nada metodológico relacionado ao sorvete, né? Ele simplesmente percebeu que é gostoso, ele vai lá e ele come de maneira radical. Se possível for, ele vai abrir de qualquer forma, vai dilacerar o pote de sorvete, vai pegar uma colher e vai comer o máximo que ele puder. É mais ou menos assim que o operandi radical ele vai demonstrar, né? Então eu só estou dando um exemplo, né? Então os pais de, de autistas eles já sabem mais ou menos, mas mesmo assim eles podem ser surpreendidos. Agora, os pais de não autistas,
eles podem ser surpreendidos ainda mais, porque eles sabem, mas eles voltam para suas casas e não tem mais contato com o autista, né? Então, quando eles voltam a ter o contato com o autista numa festinha de aniversário, ou em algum lugar festivo, ou mesmo para matar a saudade, então quando eles voltam, eles se surpreendem muito com o comportamento, às vezes eles denotam progressão, regressão, às vezes falam, ah, tá do mesmo jeito, né? As pessoas elas têm essa análise, né? Sintetizante e analisante umas das outras, né? Olha, você mudou, você trocou sua roupa, você tá com cabelo longo agora, você tá com cabelo curto, você tá diferente, ou você continua o mesmo. Então as pessoas sempre tiveram esse tipo de preocupação, né? Então os pais de não autistas, eles podem ser surpreendidos inclusive com esse tipo de quebra de dormência, que às vezes não deu tempo, né, do pai falar, do pai do autista falar, porque até mesmo porque eles nunca mais se falaram, né? Eles não se falam constantemente, ou quando eles se falam, o assunto ele não é o autismo em si, né? Então, dentre os assuntos que você deve falar no seu dia a dia, serve de lição para os pais. Fale um pouco mais do autismo, né? Fale um pouco mais das questões comportamentais, né? Porque isso vai ajudar nesse aspecto, na equação do comportamento que determinará essa função que a gente tem que, né, se basear nas consequências que seguem o comportamento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse curso. Se você gostou desse curso, se inscreva no canal, dê o seu joinha, convide outras pessoas para participar desse canal. Faça uma doação para esse Pix que eu vou mostrar para vocês, que vai ser muito útil para o canal. Esse Pix ele é um CPF, né, daqui do canal, e vai aparecer esse nome aqui embaixo, William Castelhano, que é o meu nome, e a conta é do Itaú. Vocês podem fazer qualquer o Pix de qualquer quantia para ajudar o canal. Se você quiser ser homenageado aqui pela sua doação, a gente coloca a sua homenagem aqui, ou se você gostaria de participar, né, de alguma gravação ou de algum evento do canal Frater, você será bem-vindo, tá? Também, pessoal, peço para vocês compartilharem nas redes sociais para que as famílias elas possam ser beneficiadas com esse curso e que esse curso possa ajudar as pessoas a tratar melhor os autistas, porque é sabendo dessas coisas que a gente não vai tratar os autistas aí, né, de qualquer maneira, ou seja, às vezes puxando o braço dele forte, ou às vezes agarrando ele, separando ele de uma crise que parecia que ele ia bater em uma pessoa, ou se de repente ele vai bater mesmo numa pessoa, tá dando a entender isso, mas a gente não ter delicadeza por conta que a gente não teve esse curso, né, que é um curso de análise simples, né, uma análise de cenário, análise comportamental constante. Isso significa que a gente não introduziu esse ensinamento para o nosso mapeamento intelectual, então a gente acaba se tornando pessoas ignorantes em relação ao autismo. Então o intuito aqui não é esse, é a gente se tornar pessoas sábias, né, em relação ao autismo cada vez mais. E devagarzinho a gente vai fazendo esses cursos aí. Eu acredito que não tem cursos como esse por aí, por isso que eu peço para vocês compartilharem. E eu vou ver aqui se de repente amanhã ou depois, se eu vou deixar ele retido, mas por enquanto ele está aberto, tá? Esse curso, então você pode compartilhar para quem você quiser. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu aguardo vocês então na próxima gravação.
Sri Kamala Hare Ram Swaha